Boa noite a todos. Que Jesus, a luz desse mundo, possa clarear, iluminar o coração e a mente de cada um de nós. Bom, como a Karina já falou, a palestra dessa noite é o jugo leve. Bom, para começar, vamos descobrir o que é jugo. O que será que é jugo, gente? Jugo, a gente vai pensar logo nas carroças. Aquelas carroças que são usadas, que eram usadas muito antigamente, principalmente para arar a terra, onde você colocava 2 bois ou 2 cavalos e tinha uma peça em cima. Para quê? Para que ambos, né, aquela peça era usada, esse é o jugo, era usada para quê? Uma peça de madeira, para que eles pudessem trabalhar juntos e dividir o peso. Então eles caminhavam sempre para frente. Isso é um jugo de madeira. Isso é o que, gente? Isso é uma opressão. Então você oprime, você coage os animais para que eles possam ambos ir na mesma direção. Então quando que ele fala jugo, o jugo leve é opressão. Então a opressão com Jesus, ela vai ser suave, ela vai ser leve, ela não vai ter peso, ao contrário da opressão do mundo. E é isso que nós vamos ver aqui na noite de hoje. E vamos ver como Jesus nos esclarece sobre esse ponto. A passagem aqui é bastante interessante, que Jesus estava falando com os seus apóstolos sobre graças lhe dou o Pai, por ter revelado essas coisas aos pequeninos e não aos sábios. Aí ele continua, nós vamos pegar aqui, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 6, o Cristo Consolador, e o item é 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo, e leve o meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus faz um convite a todos nós, porque quem nesse mundo que não se encontra aflito? O que são as aflições? São as dores que chegam a cada um de nós. Através do quê? Como chegam essas dores? Quais são elas? Todos nós estamos cansados de saber. Todos nós estamos cansados de saber. É a perda de entes amados, perda de afeições. Causa bastante dor para nós. São as dores físicas que nos chegam constante e frequentemente. É a dor da desunião, da discórdia constante que chega a cada um de nós. Essa miséria que nós vemos em todos os cantos onde nós andamos, que choca a cada um, que tem um pouco de sensibilidade, se choca com aquela miséria. Então isso tudo são as aflições que chegam até nós. E Jesus nos chama a atenção para isso. Vinde a mim. Ele faz um convite. Ele nos convida há 2000 anos. Há 2000 anos, ele convida a cada um de nós para que cheguemos até Ele. Chegamos até Ele. O que nós temos feito com o convite que Ele nos fez? Infelizmente, ainda nós escolhemos o mundo. Nós escolhemos o mundo e deixamos Ele sempre em segundo plano. E o convite está feito. E Ele não impõe absolutamente nada. Ele espera-nos, Ele é paciente, Ele é tolerante, Ele não impõe, Ele fica esperando que cada um de nós aceite o convite que Ele nos fez. Vinde a mim. E geralmente, quando nós estamos cansados, quando nós estamos sobrecarregados, quando nós estamos aflitos, em função das desilusões que a vida nos traz, aí nós corremos atrás deles. E no momento que passam essas desilusões, no momento que nós conseguimos de alguma forma superá-la, novamente nós esquecemos dele. E aí, desilusões novamente. Aí, dores novamente. Aí, aflição novamente. E novamente, nós saímos a procurá-lo. E novamente, nos esquecemos quando as coisas começam, de alguma forma, a se equilibrar, a melhorar, até mesmo esquecemos aquele momento que passamos. E o convite? Esquecemos. E Ele não perde a paciência. Novamente espera a cada um de nós.
Só que ele continua, ele faz o convite, não impõe, espera, é paciente. E em seguida ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Olha que ele fala: tomai de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo. Aprendei comigo. Essa é a condição. Aprendei comigo. Então ele impõe uma condição para que a gente possa aceitar o convite. No momento que você aceitou o convite, agora você tem que se predispor o quê? A trilhar o caminho com Ele. Para trilhar o caminho com Cristo, nós vamos ter que estar disposto a absorver os conhecimentos, os ensinamentos que Ele vai nos trazer. Ele vai nos trazer. E os ensinamentos dele estão baseados em quê? No amor, que tem por base, que tem por ação a caridade. O braço de ação do amor é a caridade. Então ele nos faz um convite, só que ele impõe a condição. Mas quando ele fala em caridade, nós começamos a com os outros, não conosco mesmo. É conosco mesmo a caridade, porque nós estamos aflitos. Como se eu estou aflito, eu posso fazer caridade para o outro? Não, é para você mesmo. Sempre que você faz uma caridade para os outros, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos, não são os outros. Da mesma forma, quando nós fazemos o mal, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. O mal que nós fazemos não atinge ninguém, e o mal que nos faz também não. Qual o mal que nos atinge? Aquele que está dentro de nós. Esse é o jugo do mundo, esse é o jugo do egoísmo, essa é a opressão que o mundo nos traz. É por isso que nós vivemos aflitos. Como escolhemos o mundo vem também a opressão que ele nos traz. E essa opressão é baseada aonde? Aonde? No egoísmo. No egoísmo, no interesse pessoal, onde nós colocamos sempre em primeiro plano. Nós queremos ser servidos. Quando Jesus nos ensina que ele não veio a esse mundo para ser servido, mas sim para servir. Para servir. E nós ainda queremos ser servidos. Então, ele nos chama à necessidade de compreendermos o que ele nos traz. Que para nós agora é todo um processo diferente de aprendizado em função de que nós estamos acostumados no planeta onde nós vivemos. Onde as instituições todas, sem exceção, salvo algumas raras, são voltadas para o material, para a posse das coisas, para o primeiro lugar aqui na terra. E Jesus não era assim, tanto que ele era tão desprendido que ele não tinha um só travesseiro para recostar a sua cabeça. E nós não, nós queremos ter tudo e mais um pouco, e se puder mais um pouco ainda. Esse é o interesse, é o apego às coisas materiais que um dia nós teremos que deixar. Por mais que não queremos, mas um dia teremos que deixar tudo. E pode ser até antes de chegar o processo de desencarne. Então ele nos chama a necessidade de um aprendizado. Quando ele fala do homem velho, do homem novo, ele não está falando simplesmente para nós de fantasia. Não, ele está chamando a necessidade de começarmos a procurar os valores realmente que nos importam, que são os valores do coração. Mas eles, logicamente, que têm que vir junto com a sabedoria, amor e sabedoria. Não tem outro caminho a ser seguido, porque aí nós vamos ter discernimento. Então, quando ele nos chama a atenção e nos provoca a cada um de segui-lo, exatamente para quê? Para que nós entendamos o quê? Que seu evangelho é a base de sustentação de nossas existências, é a base de conhecimento de nossas existências. E aquele caminhar como ele caminhou, não terá mais aflição. E quando elas virem, elas não terão a força que tem hoje. A ingratidão, por exemplo, é uma coisa que machuca a pessoa. E por que não machucava Jesus? Porque ele compreende que a pessoa, aquelas pessoas, ainda não compreendem a lei divina, ainda não conhecem a Deus, daí a razão de agirem assim, mas sabe perfeitamente que aquele
que hoje nós odiamos, amanhã ele vai ser anjo. Porque é da lei divina que assim seja. Porque ele nasceu para ser anjo, assim como todos nós. Então aquele que nós achamos que é o pior pessoa do mundo, um dia ela vai ser anjo. E nós temos que enxergar com esses olhos, é os olhos que Jesus enxergava. Ele não fazia distinção. Ele via ali uma pessoa que estava em erro, que necessitava de ajuda e não de repressão, e não de julgamento, e não de condenação. Então nós começamos a perceber o caminho que nós estamos tomando em função do que? Os ensinamentos de Jesus, que são claros e objetivos. Eu vim a esse mundo para servir. Eu que sou mestre, se vim a servir, então imagine nós que somos os seus discípulos, que estamos aprendendo com ele. E por que queremos então ser servidos? Aí, gente, nós escolhemos o caminho do mundo, a opressão do mundo. Temos dois caminhos a ser seguidos. O caminho do mundo, esse que nos oferece o mundo que nos rodeia hoje. E qual que é esse? Exatamente o mundo do egoísmo, do interesse pessoal, da posse, do ter. Então nós queremos ter tudo. O que nós queremos na vida? Termos uma preguiça gostosa, sermos sempre jovens, nunca envelhecermos, nunca adoecermos, termos sempre muito dinheiro, muito poder, ter a mídia sempre nos mostrando. Todo mundo, infelizmente, busca ainda esses valores. E esses são os valores do mundo. E nós fazemos verdadeiras batalhas contra os outros para que possamos atingir esse objetivo. E logicamente nos prejudicamos. Quantas vezes não ficamos com ciúmes das pessoas que ascendem materialmente a poderes que nós gostaríamos de ter? Quantas vezes nós nos criticamos as pessoas, infelizmente, em função disso, por pura inveja? Quer sofrimento maior do que inveja? Se tiver, eu desconheço. Maior que o ciúme? Também desconheço. Esses são defeitos morais. E ambição, que faz com que a pessoa se torne escravo das coisas. Trabalha às vezes 24 horas, ou 25, ou 26 horas por dia, sem ter descanso, para poder mostrar algo para quem? Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus, e é isso que Jesus veio nos trazer. Então quando ele chama a atenção, ele começa a diferenciar. Não, nós vivemos no mundo material sim, precisamos das coisas materiais, mas não é só isso. Não é só isso. Nós matamos o espírito. Nós matamos o espírito, simplesmente esquecemos que somos espíritos. Nós esquecemos que somos eternos, porque os ensinamentos hoje, o que acontece com os ensinamentos que são dados nas escolas, nas religiões, na filosofia, que são as três bases do conhecimento humano: filosofia, religião e ciência. Simplesmente aniquilam o espírito, que é a base de existência, aonde Jesus falava todos os seus ensinamentos. Ele pregava, seus ensinamentos são atemporais. Significa isso, é para todos os tempos. E ele falava para todos os tempos, mas não falava para a carne, não falava só para a carne e para os espíritos encarnados naqueles momentos, mas falava para o espírito. Daí a dificuldade que nós temos de entender Jesus. Daí a dificuldade que nós temos de entender quando ele fala assim: bem-aventurados os aflitos, que é a lição de hoje. Por que bem-aventurado se eu sofro? Por que bem-aventurado se as coisas não dão certo? Bem-aventurado se eu sou um desafortunado? Bem-aventurado se eu estou com um problema grave e não consigo solucionar? Como que eu posso ser bem-aventurado? Aí nos falta o que, gente? Nos falta a chave para que possamos entender tudo isso. E qual que é a chave? É exatamente a fé, a confiança. Quando eu falo fé, não é eu creio em Deus, eu sei, eu tenho certeza da existência divina. Isso é fé. E isso é uma construção de cada dia. Porque a gente não constrói uma relação de confiança de uma hora para outra. Essa relação é uma relação que nós vamos construindo através do trabalho constante de conhecimento daquela pessoa, ao qual nós vamos passar a acreditar. Senão nós não acreditamos, nós vamos ficar sempre desconfiados. E com Deus a gente tem que criar esse relacionamento. E a fé é exatamente isso. Ela nasce desse relacionamento que vai nos dar a certeza da existência divina e que nós não estamos sozinhos. Esse é um trabalho que nós temos que fazer. Esse é um trabalho que Jesus constantemente nos mostrava. E como nós fazemos isso?
Estudando o quê? Só nas escolas? Não. Olha para a natureza. A natureza mesmo fala por si. Quando nós falamos de reencarnação, nós olhamos e falamos, poxa, nós temos só injustiça no mundo. Como que pode eu nasci numa condição dessa, quando outra pessoa nasce num berço de ouro? Eu queria ter a beleza de fulano, mas não tenho, porque ela tem, eu não tenho. Por que aquele nasce com problemas físicos e eu não? Eu nasço uma pessoa inteira. Por que eu nasço na favela, outro no palácio? Por que as pessoas são tão diferentes umas das outras? Por quê? Aí nós começamos a buscar as respostas. E tem, para tudo. Porque Deus é Pai. E nada deve ficar escondido, como nos falava Jesus. Nada há que deva ficar escondido. Tudo deve ser revelado. Então, tem explicação? Tem. Por que tem? Como? Aqui nós estamos vendo o processo da reencarnação, onde cada um de nós aqui construiu o que é hoje. Se não fosse assim, não teríamos como explicar isso. Então aqui, uma simples olhada, nós já percebemos isso. Quantas pessoas diferentes, moralmente. Agora, se pegarmos os elementos físicos de cada um que está aqui, que constitui, nós vamos ter azoto, oxigênio, carbono e hidrogênio. Que é o que constitui todos nós aqui. Se pegarmos um animal, também basicamente essa constituição. Fisicamente somos iguais, o corpo sim, mas moralmente, espiritualmente somos todos diferentes. Então por que essa diferença? Se fôssemos produção constante e frequente, seríamos todos iguais em tudo, mas somos diferentes. Então aí nós já começamos a estudar o quê? A natureza que nos rodeia. Isso precisamos ir na natureza? Não, nós estamos aqui, dentro de uma sala, olhando um para o outro e percebendo as diferenças que existem entre nós. Como explicar isso tudo? Exatamente pelo processo da reencarnação. Aí nós entendemos o princípio da igualdade. Todos somos iguais perante Deus. Porque Ele dá a oportunidade a cada um para que se construa a si mesmo. Aí nós começamos a entender Jesus. Nós começamos a ver que existe sim um Deus, que existe sim um Pai, porque todos nós precisamos de ter alguém que nos criou, até o nosso corpo. Ele não saiu do nada. Teve a junção dos pais e da mãe, isso nós sabemos perfeitamente, e acabou gerando um novo ser. Então teve uma criação do corpo. Então tudo que existe, nós partimos do princípio que o quê? Que tem um Criador. Nada nem existe por si só. O que é o nada? O nada é o nada. Mas o que é o nada? É a ausência de alguma coisa. Veja, por si só, nem a definição existe, nem a definição cabe. Tudo tem que ter um Criador. Então nós começamos a criar uma relação com esse Criador. E o que ele espera de mim? O que ele espera de mim? O que eu estou aqui fazendo? Quais os objetivos? Aí eu vou buscar quem pode me auxiliar. Eu vou em Jesus. Eu sei que eu vim aqui com um objetivo. Todos nós aqui temos um objetivo, uma missão na vida. E a missão nossa é nos melhorarmos. Mas como nós vamos nos melhorar? Aí nós vamos buscar os livros de autoajuda. Começamos a buscar livros de autoajuda. Aí buscamos filósofos e mais filósofos. Aí buscamos psicólogos, não que sejam ruins. Só que nós esquecemos do maior de todos. O único que pode nos trazer luz para os nossos dias, que chama-se o Evangelho. É esse o jugo, é essa a condição que Ele nos traz. Aprendei de mim, que sou manso. Manso é sinônimo de candura, de brandura, de afabilidade, de amabilidade. E humilde. Humilde é sinônimo de pessoa completamente desprendida das coisas. Não há apegado a absolutamente nada. O humilde, ele abre espaço para o aprendizado, enquanto o orgulhoso, ele fecha as portas, porque ele se acha suficiente. Ele se acha que conhece mais. Ele se acha que ele sabe mais. Ele não tem que aprender com absolutamente ninguém. Agora o humilde não, ele é desprovido de todo senso de ambição. Ele percebe que existe um Deus quando ele olha para esse universo e não consegue explicar absolutamente nada dele. Aí ele vê a distância que existe desde o micro
até o macro, há uma lei que coordena isso tudo e funciona de uma forma tão precisa, tão harmoniosa, que o resultado está aí. É esse universo que funciona como um relógio. Como um relógio. Lógico que toda e qualquer estrutura para funcionar precisa do quê? Precisa de alguém que esteja gerando isso tudo. Nós temos essa luz bonitinha aqui, né? Como que ela não chega aqui? Ela não chega através de usina. Essa é hidrelétrica. Podia ser outro tipo, mas é hidrelétrica. Se eu desligar a usina, o que vai acontecer com essa luz? É a mesma coisa se não tivesse, quem mantivesse toda a estrutura desse universo, que nós chamamos de Deus. Todas essas forças que nós conhecemos, da onde a energia elétrica é uma delas, se perderia. Seria uma baderna total. Então existe uma organização. Isso olhando pelo nosso lado. Aí nós já começamos a entender Deus. Aí nós começamos a buscar um pouco toda a organização do nosso planeta. Aí nós vemos que desde que o nosso planeta se afasta lá da nebulosa solar, chega e passa todo um processo. E nós vamos vendo um grande laboratório que se processa aqui, até que tenha condições de nós estarmos aqui. Então nós vamos ver toda uma sequência para que quando chegue o homem aqui, ele tenha até o seu alimento, o seu ar, onde ele também se alimenta, tudo numa sequência tão bonita e tão precisa, porque se não tivesse isso, nós não teríamos vida aqui. Se não tivesse a luz solar, não seríamos aquecidos. Se não tivesse os vegetais, não teríamos alimento. E se não tivesse ar? Então nós vamos ver que uma sequência muito grande para que um dia nós chegássemos aqui. É um trabalho imenso. Isso é o que nós chamamos de amor. Amor. E aí nós começamos a enxergar Deus de forma diferente. Mas veja, Ele fez isso tudo para mim? Não. Ele fez para nós. E o que Ele espera de nós? Que nós compreendemos o que Ele fez para nós e colaboramos com Ele, trabalhando um pelos outros. Eis o jugo leve de Jesus. Eis o ensinamento grande de Jesus. E onde nós aprendemos isso? Nas escolas? Não, na natureza. É olhando, é vendo, é percebendo. É a natureza onde está, nós fazemos parte dela. Olha para nós mesmos, nós somos parte da natureza. Vê o que tem em nós, e nós vamos perceber o que está em nós, que está em todo esse imenso universo. Tudo que está em nós está nesse imenso universo. E nós começamos a perceber de forma diferente como nós somos especiais perante a misericórdia divina, que nos dá tudo isso. Alguém aqui paga pelo ar que respira? Não. E pelo pai e a mãe que recebeu para o acolher quando ele não tinha condições? Alguém pagou? Não, muito pelo contrário, muitas vezes somos ingratos, ou quase sempre. Olha aí, olha como eles como não vê o amor em tudo isso? Agora, como nós vamos passar a agir daqui para frente? Como nós vamos tocar a nossa vida? Veja, quando eu começo a entender a mensagem cristã, que está baseada no amor, que tem por um dos seus braços a caridade, que tem por outros dos seus braços a tolerância, a paciência, a fraternidade, a solidariedade, isso tudo é amor. Quando nós começamos a compreender isso, nós começamos a mudar o nosso foco, o nosso jeito de ver. E quando nós começamos a compreender a mensagem do Cristo que nos leva a Deus através da revelação, quando nós começamos a estudar Jesus e perceber, nós começamos a ver a vida de um ponto de vista completamente diferente. Então as aflições e as dores que nos chegam hoje, nós começamos a colocar ela na nossa conta. Por que na nossa conta? Porque nós percebemos que tudo teve origem em nós. Se eu tivesse agido de tal ou tal forma, eu não teria chegado nessa situação. Se eu tivesse pego este ou aquele caminho, não teria acontecido isso comigo. Então, quando Ele nos chama à necessidade de servir e de ver o que estamos fazendo, é que nós mudemos a nossa forma de compreensão do mundo que nos rodeia. Então, quando nós compreendemos que nós causamos os problemas que hoje nós temos, as dores, as aflições, o que nós fazemos? Nós começamos a perceber que nós podemos também exterminar ela, mas como? Atacando as suas causas. Então todo o mal vai desaparecer no momento que
nós atacarmos o que lhe causou. Se nós ficarmos trabalhando só o efeito, só aquilo que nós estamos sentindo, não vamos resolver o problema. O mal vai desaparecer quando desaparecer a causa. Então, o grande objetivo nosso é eliminar a causa e evitar que outras aconteçam. Evitar que outras aconteçam. Aí, nós começamos a caminhar com Cristo. Nós começamos a entender as dores, os sofrimentos que nos vêm. Os dissabores. Então, veja, eu fiquei completamente triste porque fiz uma série de benefícios para uma pessoa e ela foi ingrata comigo. Mas veja, o erro está em mim, não nela. Porque eu tenho que esperar muito de mim, não dos outros. Só que eu espero dos outros e não de mim. Eu cobro muito dos outros, não cobro nada de mim. Eu tenho que ser rigoroso para comigo, não para com os outros. Tem que ser sempre benevolentes, indulgentes para com os outros. Indulgência é saber perdoar. Indulgência é mostrar as qualidades daquela pessoa e nunca denigrir a sua imagem. Porque todos erram. Mediante um erro da pessoa, evita de comentários, mas faça com que se sobressaia as suas qualidades, porque todos temos. Então nós temos que mudar o processo. Isso, quem nos ensinou? Jesus. O que a doutrina espírita faz? Nos relembra. Por quê? Porque tinha esquecido tudo isso. Então ela vem nos relembrar algo que nós esquecemos. E quando ele vem nos falar isso, porque ele espera que nós despertemos até hoje. Porque ele não quer que ninguém sofra. Deus não colocou ninguém nesse mundo para sofrer. E a causa dos sofrimentos está em nós mesmos. É necessário compreendermos. E quando compreendemos, o que vai acontecer? Nós percebemos que tudo passa. Tudo passa. Agora, quando não compreendemos e nos distanciamos do Cristo, vinde a mim, e não aceitamos o seu convite, tudo fica muito difícil. E aí nós não vemos o fim para aqueles problemas que estamos sentindo. Assim, com ele, o jugo é leve, o caminho é suave, e as dores, elas vão diminuindo a cada instante, e elas não vão mais nos pegar. Uma ingratidão não vai ser mais uma gratidão, mas nós vamos ver aquela pessoa como uma pessoa que não aprendeu o caminho com o Cristo ainda, e não vamos de forma nenhuma julgá-lo. Quando nós vemos uma pessoa que cometeu algum tipo de infração à lei divina, ou até mesmo à lei humana, nós vamos ver ali um irmão que ainda erra porque não conhece o Cristo. Isso que ele nos ensinou. E não vamos mais para julgar ninguém, principalmente quando não sabemos de nada da vida daquela pessoa. Não podemos fazer isso. Nós temos que ser rigorosos para conosco, benevolentes para com os outros, indulgentes. É Jesus que nos ensina isso. Então nós temos que sair da situação que nós estamos de julgadores. Olha para dentro de nós. Será que se eu estivesse na situação daquela pessoa que passou por aquele momento, que eu não sei como e por quê, será que eu não teria feito coisa pior? Então ele nos chama à necessidade de começarmos a caminhar com ele. E quando que ele fala bem-aventurados os aflitos, sim, porque nós estamos tendo a oportunidade de pagar os erros que nós cometemos. Mas que erro? Por exemplo, falar mal de uma pessoa. Isso fica tudo na nossa conta. Fica. É coisa que nós achamos que não. Mas é coisinha leve. Não é. Toda e qualquer falta, por menor que seja, toda e qualquer infração, a lei divina, tem as suas consequências. Tudo que nós fazemos tem consequência. Tudo que nós fazemos, até para andar, você anda e empurra a terra para trás, ela te empurra para frente. Ação e reação. Tudo vai ter isso. Tudo. Nada que se faz não vai ter uma consequência. E a responsabilidade vem para cada um de nós. E muitas vezes a dor é uma forma de nos chamar a atenção que nós estamos trilhando o caminho distante de Deus. Então, sempre que nós nos distanciamos de Deus, vem a dor, não como punição, mas como educação. Porque Ele não quer que nós soframos. Então, vem a dor como um sinal de alerta para falar, você está no caminho errado, refaça, repensa. Repensa o que você está fazendo, repensa a sua vida. A dor é para isso, é para nos despertar. Os dissabores da vida têm também esse propósito. Então nada é perdido. Então vamos começar a compreender
o Cristo. E compreendendo o Cristo, nós vamos compreender a cruz. Porque quer passar por maior ingratidão do que depois de ter feito o que ele fez em 3 anos. 3 anos, ele fez tudo aquilo em 3 anos. A ingratidão daqueles que ele havia curado, daqueles que ele havia evangelizado, daqueles que caminhavam com ele e viram tudo, simplesmente o abandonaram. Quer ingratidão maior que essa? E aquela turba furiosa que levou a cruz. O que ele olha e fala para eles? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E por que nós, diante de um pisão no pé, agredimos a pessoa que pisou? Porque nós escolhemos o mundo. Escolhemos o jugo do mundo. No mundo é assim, bateu, levou. Com Jesus bateu, tem outra face. O da outra face, gente, não é para ficar apanhando, não. Simplesmente vá para sua casa, não reaja. Espera um momento, no momento certo, que tiver todo mundo de cabeça fria, converse com aquela pessoa. Mas não reaja, porque violência gera violência. É jogar gasolina numa fogueira. Naquele momento, está todo mundo de cabeça quente. Não é o momento de solucionar nenhum problema. Por isso que dá outra face, mas não é para se deixar violentar, não é para ficar apanhando, não. Ele não fala isso. Fala, não combate agressividade com agressividade, não se combate violência com violência. E o mundo até hoje vive em guerra. Por que combater violência com violência? Porque acha que a força resolve, a força não resolve. Temos usado a força desde que o mundo existe. Olha como está o nosso mundo. Olha aqui está o nosso mundo. E estamos tentando ainda hoje, no século da razão, onde Jesus já deu essa mensagem de amor há 2000 anos, estamos tentando resolver as coisas na força. É um único processo educativo. Mas de que forma? A educação moral. E a educação moral, gente, não é na escola que a gente aprende, é dentro de casa. Essa é a grande responsabilidade dos pais. Não é uma cor de pele que define o caráter da pessoa. Não é porque você é de outra nacionalidade que define o caráter da pessoa. Nós somos todos filhos de Deus e vivemos um planeta insignificante no universo, menos do que um grão de areia numa praia, se comparado a esse imenso universo que nos odeia. O maior daqui, aquele mais sábio, perto do universo, perto do que existe, não conhece absolutamente nada, porque ele está num planeta insignificante, entre aspas. Agora imagine esses outros que estão aí. Então, por que o orgulho? Quem olha isso e vê isso, um astrônomo, jamais vai ser orgulhoso, porque ele olha tudo aquilo e fica deslumbrado. Um físico também, que começa a estudar energia, as partículas subatômicas, ele vê que aquilo não tem fim. Ele começa a olhar uma partícula que ele acha que é onde inicia tudo, que é a matéria. Ele percebe que chega uma hora que tudo que ele estudou está contrário, porque essa partícula, ela não funciona da forma com que ele pensava que funcionasse. Ela vira a energia e de repente ela está num ponto, de repente está no outro, de repente está num ponto, porque ela vira energia e se desfaz, partícula e energia o tempo todo. Então, quando você começa a estudar essa parte mais profunda da ciência, seja ela a subatômica ou astronômica, você começa a perceber a grandeza disso tudo. Aí você se sente tão pequeno, tão pequeno. E quando você vê o amor de Jesus, então, que é o lado sentimental, nós sentimos tão pequenos e percebemos o quanto temos que... Isso é humildade. Isso é humildade. É se colocar na sua posição diante o conhecimento que existe nesse universo sem fim. Se existe um universo sem fim, é sinal que o conhecimento do nosso Criador, ele é da mesma forma. Então, por que nos engabarmos de conhecermos alguma coisa, de termos alguma coisa num dos planetas mais insignificantes do mundo? Isso é denigrir? Não, porque nós somos filhos dele. Isso é elevar, isso é abrir espaço para conhecimento. Veja, nós somos filhos de quem criou isso tudo. Olha como nos deixa alegre, como nos deixa feliz isso. Como nos deixa feliz, porque nós temos tudo para conhecer tudo isso. Mas ser humilde é reconhecer a grandeza daquele que nos criou e, lógico, daqueles também que nos orientam, como um Jesus, por exemplo, ou os seus mensageiros. Isso é ser humilde. Então, quando ele fala que ele é humilde, vinde a mim, porque eu sou brando e humilde de coração, é sinal que nós temos que aprender essas duas coisas.
Para quê? Para poder ser aliviado. E a opressão que ele nos traz é leve, é suave, porque agora nós compreendemos e nós não vamos mais cair diante das dores que nos vierem. E vai diminuir todas essas dores em função da compreensão que agora nos vem, que tudo isso é passageiro e que nós podemos sim trabalhar para amenizar, se não excluirmos essas dores de nossas vidas. E compreender principalmente que a vida é passageira, que todos nós envelhecemos, que temos um corpo físico, e que degrada com o uso, porque faz parte da natureza. Então nós começamos a compreender o todo. Só que nós sabemos que o corpo nós vamos deixar, porque nós somos eternos. Mas voltaremos aqui novamente, para continuar o aprendizado, daí a razão de sermos diferentes. Cada um construir a si mesmo. Então o jugo do Cristo é exatamente nesse sentido. E ele impõe o quê? Ele impõe exatamente o amor como base de sua doutrina. E a sabedoria, que é a verdade que ele nos dizia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é o caminho, a verdade e a vida? Porque ele percorreu todo esse caminho que nós estamos fazendo agora. E percorrendo o caminho, ele é um guia seguro para as nossas vidas. E a verdade é o que ele traz, porque ele ouviu exatamente de Deus. Ele ouviu de Deus. E durante todo esse caminho, ele traz a verdade. Ele traz a verdade e a vida. A vida é essência divina. A essência divina, e nós vemos essa fertilidade em todo esse imenso universo. Tudo transborda a vida, desde o microcosmo até o macrocosmo. Desde as bactérias que nós quase não enxergamos, ou os vírus, até o macrocosmo. A vida, ela se agiganta em todos os lugares, para nos mostrar o quê? A fertilidade divina. A fertilidade divina que se expande através do amor. Quantos trilhões de seres microscópicos não tem aqui, nós estamos vendo? Isso é vida. Isso é vida. Isso nasceu do Pai. Isso é o Pai. Então, por que sermos orgulhosos? Por que não sermos humildes? Por que não aprendemos com Ele? É isso que Ele nos chama a atenção. E nos mostra que o único caminho é o do amor. Nem se for necessário perder a própria existência, porque confia no Pai. Conhece a vontade do Pai e faz a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai em relação a cada um de nós? Que nós nos tornemos fraternos, solidários, tolerantes, pacientes, amigos, irmãos uns dos outros. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O único caminho é esse. É o caminho do amor. Sempre embasado na verdade que vem através da sabedoria. As duas asas que nos elevarão a Deus. Religião e ciência, ou filosofia e ciência. São as duas pernas do conhecimento humano que nos liga à sabedoria. Isso está na base, está na terra. Religião, aí sim, é o conhecimento divino, é a essência divina. Essa parte nos liga a Deus. Duas estão no topo de um triângulo, que é a terra. A outra, que é a religião, nos eleva aos céus. Nós temos a de baixo. Agora nós temos que desenvolver a que nos eleva, do monte, a que nos leva a Deus. E para tanto nós temos que descobrir que existe um Deus. Nós temos que descobrir que nós somos seus filhos eternos, e que agora nós aprendemos com Cristo o caminho de chegarmos até Ele, que é através do coração, através dos sentimentos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele falou isso para todos os seus discípulos. E é isso que nós temos que aprender. Esse é o jugo suave que Ele nos traz. Esse é o fardo que vai ser tão leve que não vamos ter dificuldades de carregar. Mas para isso, Ele conta com a nossa boa vontade e determinação em corrermos atrás. O grande trabalho é esse, é não ficarmos parados. Tudo nesse mundo está se movimentando. Nada é parado, nem o nosso corpo que nós estamos pensando, nem essa cadeira que nós estamos sentando. Tudo que está, toda a composição dela está em movimento. E Ele espera de nós, seus filhos, também isso, esse movimento.
esse movimento de compreensão, de trabalho, porque essa é a razão de estarmos aqui. Não tem outra. De compreendermos a vida, de compreendermos a nossa missão, e de compreendermos que somos, sim, espíritos eternos, fadados à felicidade, mas que muitas vezes tropeçamos em função da ignorância que ainda vivemos, mas que chegaremos, com certeza, à felicidade no seio bendito de Deus nosso Pai, seguindo Jesus, que nos abriu o caminho através da verdade e que nos leva à vida. Que essa bondade sem limite, cheia de amor, possa envolver o coração de cada um de nós, sustentar e levantar a nossa vontade, para que com coragem possamos seguir em frente, resolvendo todos os nossos problemas e sendo simples e humildes e brandos, como Ele foi, para que possamos estar sempre junto a eles. E aí, gente, adeus sofrimento, adeus tristeza, mesmo as perdas das pessoas que nós mais amamos, que um dia nós achamos que perdemos, vamos saber que não, porque elas nos esperam, da mesma forma que um dia nos esperaram aqui, para entrar nesse planeta nos seus braços amorosos, que são os nossos pais, que muitas vezes já se foram. Eles estarão nos esperando da mesma forma que nos esperamos aqui, para nos embalar em seus braços, e agora, sedentos, nos esperam do outro lado, porque lá é a nossa verdadeira morada, e esperamos nos reunirmos todos junto a Jesus, junto a Deus, do outro lado, lá, mas desde que façamos a nossa parte aqui. Que Ele nos abençoe e esteja sempre dentro do coração de cada um de nós. Graças a Deus.